Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, eu sempre falo, né, o que seria dos segurados, de pessoas incapacitadas e quem precisa de um benefício do INSS se não fosse a justiça, né? As perícias judiciais aí, elas desconsideram esses laudos absurdos que muitas vezes são feitos por esses peritos do INSS, né? Esses caras, sei lá, não tem explicação para algumas atitudes de indeferimento, de negação de benefício, e o motivo que é colocado nesses laudos. Os peritos da justiça, eles ficam de boca aberta. Muitos comentam aqui que o perito diz que é um absurdo esse resultado. E veja bem, são médicos. Do INSS, geralmente são clínicos gerais, não é desfazendo. Mas na justiça, a maioria são especialistas. Quer dizer, são pessoas que têm um conhecimento maior, que se aprofundaram numa área. Então, quando eles enxergam ali algumas colocações, e realmente é absurdo. Tem gente que não acredita quando eu falo, né, que coradinho, cabelo penteado, boa aparência, é verdade, pessoal. Tem benefícios que são negados para certos segurados, exatamente por isso, que a pessoa foi bem vestida, que a pessoa tem uma boa aparência, dente na boca, tá com a pele boa, entendeu? Isso quer dizer que tá bom para trabalhar. Quer dizer, o absurdo dos absurdos. E se você olha uma pessoa com algum distúrbio mental, com algum problema emocional grave, e aí? E a pessoa está inteira? Tem doenças que você olha para a pessoa e você não diz que a pessoa está doente. A perícia médica do INSS, o problema é que é um momento decisivo para quem busca benefício, não tem jeito. Dentro do INSS, para quem está incapacitado, para quem precisa de um benefício de incapacidade, tem que passar na perícia, é obrigado. Ah, mas o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o BPC também, que é um benefício assistencial para pessoas com deficiência. É nessa hora que o perito deveria avaliar o que realmente está acontecendo com esse segurado, qual é a sua condição de saúde, o que está impedindo esse segurado de realizar as suas atividades profissionais. Mas é o que nós costumamos ver, como eu estava falando, os laudos emitidos, sabe, são absurdos. E o pior de tudo, que dentro do INSS, a palavra final é do perito, diferentemente na justiça. Existe uma discussão quando vai parar na justiça, porque muitas vezes o laudo do perito do INSS é desrespeitado. Mas não é questão de desrespeito, é questão de incompetência do perito do INSS mesmo. O juiz, geralmente, ele não toma decisão baseada em documentos do INSS, porque sabe como é que é. Sabe? Não adianta o juiz pegar um laudo de um perito do INSS e ver ali um motivo, como eu falei, o juiz vai falar o quê? Ele vai julgar a ação em cima do que o INSS falou que o segurado está coradinho. Quer dizer, são absurdos, tá? E muitos segurados, às vezes, ficam surpresos ao descobrir que o laudo do perito é desconsiderado, mas é. Isso acontece porque no processo judicial, o juiz ele precisa de provas independentes e imparciais. Como o perito do INSS é funcionário do próprio INSS, quem paga o benefício, o seu parecer é visto como parcial. Que é claro, você acha que o perito vai se sujar dentro do trabalho e vai arrumar um conflito dentro do trabalho por tua causa? É claro que não. Já o perito judicial, por outro lado, é um profissional que ele não tem vínculo nem com o INSS, nem com a justiça. Você sabia disso? O perito judicial, ele não é funcionário da justiça. Ele é convocado. Eles são inscritos lá num cadastro dentro da justiça e eles trabalham normal nos seus consultórios e tal. E aí eles são convocados por um juiz, pelo juiz, e eles vêm prestar o serviço na justiça e recebem por isso. Eles não têm lá todo mês, é pago, que eles estão na folha de pagamento da justiça. Não é assim. E no INSS deveria ser dessa forma. Peritos não deveriam ser funcionários do INSS. O poder que esses caras têm na mão, né? Esses caras que eu digo, tanto o perito, homem como mulher, o poder que eles têm nas mãos não pode estar atrelado a um vínculo, né, empregatício. Não tem como. Eles deveriam fazer análises imparciais, nem a favor de INSS, nem a favor do segurado, e sim constatar o que é, qual é a realidade desse segurado. Agora, funcionário, que eu te falei, quem paga o salário dele? O INSS. Ele tem diversas mordomias. Não pode falar que vai mudar o tempo, entra ponto facultativo. O INSS abre 7 da manhã, meio-dia está fechado.
Quer dizer, quem não quer um emprego desse? Entendeu? E o cara, essas pessoas, eles são pagos com o nosso dinheiro. Eles são funcionários do povo, eles têm que trabalhar para nós. E aqui no Brasil tudo é o contrário, né? O poste mija no cachorro, o concursado, eles presta concurso, entra em algum setor público para se dar bem, que se dane o povo. Basta nós vermos a política aí, nossos senadores, né, os nossos deputados, as tranqueiras que vocês, né, que alguns aqui que ficam bravos, né, quando eu falo a verdade, se sentem torturados, elegem pessoas que não valem nada, pessoas que não estão nem aí, pessoas que ficam apresentando projetos e tudo que é de bom para a sociedade votam contra, sempre barram. Por quê? Porque não é para melhorar, é para se manterem no poder. Eu estou falando da esquerda mesmo. Tudo que é de projeto, que é votado para ajudar a população, por exemplo, aumentar a segurança pública, eles são contra. Prisão para quem hediondo não tem direito à progressão de pena, eles são contra. Aumentar a maioridade penal, esse conversinha que com menos de 18 anos pode matar, estuprar, roubar e tá tudo certo. Vamos diminuir para a maioridade, então eles são contra. Vamos criminalizar o porte de droga próximas às escolas. Vamos, eles são contra. Tudo que é a favor do povo, eles são contra. E pior, que quem elege essas pessoas são as pessoas mais humildes, que estão mais fragilizadas, que estão mais propensas a sofrer violência, é o que elege essa cambada de vagabundos sem vergonha, que se escondem aí nesses partidos de esquerda falando que são democratas. Entendeu? É isso aí. Ah, você está se sentindo torturado aí, essa meia dúzia que está me assistindo? Não estou nem aí para você, se você se sente torturado. É a verdade. Você apoia ladrão, você apoia bandido, você apoia corrupto, você apoia tudo que não presta. Eu e mais de 99% aqui no canal, eu tenho certeza que não apoia. Eu tenho certeza que não apoia. Pessoas que temente a Deus, amam a sua família, pessoas que trabalham, que são honestas, pessoas dignas, com virtudes, que é tudo que você de esquerda não é. Bom, o contrário também pode acontecer em alguns casos, tá? O INSS concede benefícios, mas na justiça, o laudo judicial aponta que a incapacidade não existe. Aí não é tão grave. Isso também. Não quer dizer que você vai passar pela justiça e o benefício está garantido. Existem cenários que o perito judicial também não reconhece a incapacidade. Mas em quem você dá mais credibilidade? Para o perito do INSS ou para o perito judicial? O juiz, ele não fica preso a laudos, tá, pessoal? Não é porque, por exemplo, o perito judicial ele não reconheceu a incapacidade que o processo está perdido. Não. Existem outros elementos importantíssimos. Documentação apresentada, histórico desse segurado, é levado em consideração idade, escolaridade, meio social. Não é bem assim. Agora, com relação à incapacidade, vale muito a documentação que você vai apresentar. Por isso que a gente fica sempre insistindo, né? Laudos atualizados, detalhados, relatórios, documentos, receituários médicos, tudo que você puder juntar para anexar no processo, isso tudo é elementos que vão ajudar o juiz a formar uma convicção de que você está ou não. Ele não é obrigado a seguir o laudo, mas ele vai ter que justificar. Por exemplo, o perito judicial diz que não existe a incapacidade, mas o juiz ele dá o parecer, a sentença favorável ao segurado, reconhecendo a incapacidade. Ele tem que justificar o porquê que ele fez isso. Tá? Porque senão o trabalho do perito judicial ficaria desqualificado. Esse procedimento ele protege tanto o perito judicial quanto o juiz. E o segurado é que é beneficiado com isso. Mesmo se tem uma negativa. Por que é beneficiado? Porque você tem credibilidade no que está sendo feito. Agora no INSS, você junta tudo. Um trabalho terrível para ter documentação, para agendar a perícia, para chegar lá no horário.
Agora estão colocando pessoas para fazer perícia a 100 quilômetros de distância. Você tem gasto, você tem deslocamento, você tem um monte de coisa. Quando chega lá, o cara nem olha na tua cara, não olha a documentação, não te examina, não ouve o que você tem para falar. E em menos de 5 minutos, tchau, pode ir embora. Aguarde o resultado em casa. Quer dizer, que absurdo. E quando você vai consultar, o resultado você se depara com a negativa. E com os motivos mais esdrúxulos, mais absurdos que existem. Sabe? É terrível para o segurado isso. Enquanto isso, né? Olha lá, o INSS, o tempo de consulta muitas vezes é curto, fica se justificando. Ah, que nós não temos funcionário, a quantidade necessária, a avaliação é muita, a fila é grande, é complexo, é não sei o quê. Meu, se você não tem competência, pede para sair, deixa alguém que tenha competência para fazer. Sabe, aqui esses caras estão muito mal acostumados. Nós somos enganados por muito tempo. A gente aceitou, nós brasileiros, a gente aceitou ser manipulado por essas redes de televisão, por esses jornais que não valem nada, essas redes de televisão ganhando milhões, que era um dinheiro que era para estar na saúde, na educação, na segurança, é dado para essas redes de televisão para eles ficarem quietinhos e ficar passando pano na roubalheira que acontece, nas pilantragens que acontecem nesse país. Por que você acha que queriam tanto derrubar o Bozo? Ficava na imprensa 24 horas batendo no cara. Porque o cara cortou a teta. O cara cortou a verba de milhões que iam para essas redes de televisão. Os caras batiam no cara 24 horas. Fazendo o otário aí que acredita em picanha e cerveja, acreditar que o cara não vale nada. 24 horas, quer dizer, manipulando. E agora? Agora a corrupção está de volta, a roubalheira no INSS. Você ouve a televisão falando da roubalheira do INSS? A CPMI está lá. Você ouve o Jornal Nacional, aquele fajuto, aquele descarado daquele Bonner, falando da CPI, o que está acontecendo. Você ouve? O irmão do Mula, que é um dos principais larápios disso aí. Você vê o irmão do Mula na televisão? Não vê, você sabe por quê? Porque se eles colocarem, eles deixam de receber os milhões que eles recebem. Eles estão ali só para te manipular. Entendeu? É por aí. Esse país funciona assim. Para vocês terem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, eu adoro história, Goebbels era o ministro da comunicação de Hitler. Era o responsável, né? Era Goebbels, se eu não me engano. Ele falava, me dê um canal de grande repercussão que eu faço o país acreditar em qualquer coisa. Olha a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O Hitler surgiu, o Hitler não era nada. O Hitler não era nada, era um artista frustrado, não era nada. Aí, se você for ver a história mesmo, quando alcançou a mídia, quem construiu um salvador da pátria para a Alemanha foi a mídia. Foi os jornais, foi a televisão. Entendeu? Quem era o ministro da comunicação do Hitler na Segunda Guerra Mundial? Era um cara, esse Goebbels era inteligentíssimo. Ele manipulava a Alemanha perdendo a guerra, a Alemanha... E ele lá colocando que não, que nós vencemos, que vamos ganhar, que vamos não sei o quê. E o povo alemão... O Holocausto, os campos de concentração. Vê se falavam na mídia. Os alemães não sabiam, muitos alemães não sabiam o que faziam com os judeus nos campos de concentração. Por quê? Porque a mídia manipulava. E isso acontece até hoje. E eu estou dando exemplo na Segunda Guerra Mundial, mas isso acontece no mundo inteiro até hoje. Mesmo nos países que não estão em guerra, nós estamos em guerra e somos manipulados. Por isso que eu não assisto mais esses jornais. Entendeu? Ou então você tem um filtro. Você vê a notícia e vai buscar confirmar se ela é verdade ou não. Porque senão é isso, meu amigo e minha amiga. Entendeu? É INSS sendo roubado, é você sendo roubado, é eu sendo roubado. Ah, mas o que você está falando tem a ver com o INSS? Claro que tem. Claro que tem. Por que seu benefício não é maior aqui? Porque roubam você. Porque manipulam você. Por que tem tanta dificuldade de conseguir um direito que é seu? Porque manipulam você. Você só serve para pagar imposto.
É a verdade, pessoal. Não adianta querer desvincular. Bom, você que está chegando a primeira vez aqui no canal, está entendendo como é importante a justiça, pessoal? A questão da perícia judicial é muito importante. Documentação é tudo também, gente. Foi o que eu falei. O perito judicial, ele pode dizer que não existe incapacidade, mas o juiz, ele tem uma convicção diferente pela documentação que você apresentou. Então fique atento a tudo isso, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre atualizado com novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo aqui, Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, sempre com paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.